Shalom, shalom, amados, graça e paz no Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer que é um grande prazer e uma grande honra a gente poder estar aqui dividindo mais uma palavra aqui no nosso canal, na Ruios Academy, uma academia de filhos maduros, aonde eu quero te convidar junto comigo para que você possa ser um propagador do Evangelho do Senhor. De que forma você pode estar me ajudando? Se inscrevendo no canal, ativando as notificações, compartilhando essa palavra poderosa para outras pessoas, porque hoje nós vamos estar falando com uma temática maravilhosa. E a temática é o seguinte: a habilidade de Deus em nós. Você tem a habilidade, você tem a palavra de Deus habitando em você. Eu tenho a palavra de Deus habitando em mim, você tem a palavra de Deus habitando dentro de você. E isso é mais do que suficiente para que nós sejamos agora homens maduros, sábios, né? Quando eu falo homens e mulheres, para que nós possamos agora estar anunciando e propagando o Evangelho do Senhor e também tomando as nossas decisões. Olha que interessante isso, né? Então, olha só. Primeiro de tudo, é importante nós entendermos que nós temos a vida de Deus em nós, amados. Nós temos a vida do Senhor em nós. Então, é muito importante você entender que nós somos um ser, que nós estávamos mortos no nível do Espírito e que nós ressuscitamos com Cristo Jesus quando o aceitamos, quando confessamos com a nossa boca, e desde então fomos selados com o Espírito Santo, que agora vem habitar dentro de nós, no nível do nosso espírito, lembrando que nós somos um ser tripartido, espírito, alma e corpo. E diante disso agora, o Espírito Santo que nos selou, ele também nos vivificou, nós que estávamos mortos, devido ao primeiro pecado de Adão e Eva, lá na dispensação da inocência, aonde eles, né, perderam então a parte espiritual e foram mortos fisicamente apenas 930 anos depois, né? Então a gente vai começar a analisar. Então eles estavam mortos aonde após o pecado? No nível do espírito. Então todos nós, quando a gente nasce, logo depois a gente vai estar sendo guiado pela nossa alma manifestando no nosso corpo. Mas quando nós aceitamos o sacrifício e a redenção de Cristo Jesus, né, a oferta perfeita, automaticamente agora nós somos vivificados em Cristo Jesus porque confessamos com a nossa boca. Então somos vivificados em que nível? No nível do Espírito. Automaticamente já somos selados com o Espírito Santo no nível do nosso espírito. E automaticamente nós nos tornamos agora a justiça de Deus, nos tornamos justificados dos nossos pecados e também nos tornamos agora santificados, nos tornamos santos, né, em Cristo Jesus no nível do Espírito. Então é por isso que nós temos um cuidado para estar agora renovando a nossa mente no nível da nossa alma, para que nós possamos ser imagem e semelhança de Cristo Jesus também manifestando no nosso corpo. Então, diante disso, nós precisamos entender que o Senhor deixou para nós um GPS. O apóstolo Paulo, que escreveu a maioria dos livros no Novo Testamento, ele nos traz grandes instruções na maioria das suas cartas para que nós possamos seguir. Então, diante disso, eu acho que é algo bem interessante. 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo 17, vai estar dizendo que nós nos tornamos, então, uma nova criatura. E automaticamente nós precisamos entender que quando nós nos tornamos uma nova criatura, é quando nós estamos agora confessando o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Então, olha só, gente, como é importante nós estarmos agora crescendo em relação a isso. 1 João, capítulo 5, versículo 13, vai estar dizendo assim: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Então, olha só, ao ler isso, você pode ver que dentro de si mesmo, a vida e a natureza de Deus está em nós. Então, olha que interessante isso, né? Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz assim, ó: nos tornamos participantes da natureza divina,
pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei coparticipantes da natureza divina, livrando da corrupção das paixões que há no mundo. 2 Pedro, capítulo 1 e o versículo 4. Ou seja, está em nós agora a liberdade de nós não sermos mais escravos do curso do mundo, de como nós éramos antes. Ou seja, agora nós temos a decisão, né, de estarmos seguindo o Senhor. Então, vamos lá. 2 Pedro, perdão. 2 Pedro, capítulo 1 e o versículo 4. Eu vou ler aqui numa outra versão, na versão Dake, que vai estar dizendo assim: pelas quais eles têm nos dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos tornei participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Meus amados, nós entendemos então que o mundo jaz do maligno, ou seja, quando Adão e Eva perderam então, né, o governo dessa terra, que foi entregue nas mãos dele. Deus entregou a chave e o governo dessa terra nas mãos de Adão e Eva, que decidiram pela desobediência entregar e repassar essa chave a Satanás. Então Satanás rege esse mundo. É por isso que há pecado, é por isso que há corrupção, é por isso que há CV-19, é por isso que há o HIV, é por isso que há tantas coisas, guerras, fomes, terremotos, mortes, tragédias, todas essas coisas, porque quem está regendo esse mundo é justamente Satanás. Então, diante disso, nós temos agora, dentro de nós, após sermos vivificados em Cristo Jesus, o direito de escolha de não sermos seres almáticos, guiados pelas concupiscências do mundo, ou seja, guiado pelas paixões inflamadas do mundo. E nós agora temos a condição de nós sermos imagem e semelhança de Cristo. Não é à toa que o apóstolo Paulo fala, por exemplo, e nos diz que sejamos, né, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha a autoridade que o apóstolo Paulo estava falando isso, dizendo, ei, imita a mim, porque eu imito a Cristo. Então, uma autoridade maravilhosa que estava na vida do apóstolo Paulo, né? E isso é muito importante. Quando Jesus diz em João 15:5, ele diz, eu sou a videira e vós sois os ramos. Ou seja, quando nós somos vivificados em Cristo Jesus, quando nós entendemos que o nosso espírito estava morto e que agora nós somos vivificados, então sim, nós temos um espírito humano que é testificado com o Espírito Santo habitando dentro de nós. E nós temos também a nossa alma e também temos o nosso corpo. Então, João capítulo 15, versículo 5, fala, por exemplo, eu sou a videira e vós sois os ramos. Então, Cristo Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos, os galhos que estamos ali coligados em Cristo Jesus a partir do momento que confessamos o seu nome e somos vivificados em Cristo Jesus. Então, tudo que está nele está em nós agora. E é isso que o Senhor nos deu, a autoridade da palavra dentro de nós. Olha só, João 10:10. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Meus amados, quanto que a gente tem visto agora pessoas com rota de fuga e que têm sido agora devorado, desastrado pelo seu estilo de vida, né? Através de uma rota de fuga, por exemplo, como o alcoolismo, uma rota de fuga como o cigarro, uma rota de fuga como o sexo, uma rota de fuga, por exemplo, como as drogas, tantas rotas de fuga que o ser humano cria. Por quê? Porque tem um vazio dentro de si. Esse vazio ele é preenchido com o Espírito Santo de Deus. E a palavra que o Senhor deixou para nós, que somos vivificados em Cristo Jesus, é para nós replicarmos, aplicarmos em outras vidas, para que nós possamos estar fazendo aquilo que é a nossa chamada, a missão que o Senhor deixou para nós aqui, de anunciarmos o Evangelho do Senhor. Então, olha que interessante, Colossenses capítulo 3, versículo 16, diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E o que ela está fazendo ali, ela está admoestando, educando, treinando, corrigindo, edificando a fé e o amor dentro do seu espírito. Ou seja, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo que vai estar nos ajudando a sermos imagem e semelhança de Cristo. Por quê? Porque a alma, ela vai estar sempre brigando com o espírito, amado.
O espírito briga com a alma, por quê? Porque o espírito ele está recriado agora em Cristo Jesus, então ele quer fazer as obras do espírito, mas a alma quer fazer a obra da carne. Então, alma é governo e nós precisamos entender que a alma é um governo. E diante disso, nós vamos ter a sabedoria que vem do alto para que nós sujeitamos a nossa alma agora em escravidão ao espírito e não em segundo a nossa carne. Por isso agora nós somos seres que temos a caminhada de podermos estar avançando diante do Senhor. Atos capítulo 20 e o versículo 32 diz assim: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor é a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são o quê? Santificado. Há uma herança do Senhor, é a palavra da sua graça que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então, olha só, amados, é a palavra que vai estar te edificando mais e mais. É a palavra de Deus que você, considerando ela, vai trazer um avivamento no seu interior. Meus amados, o avivamento não é você cair na igreja. O avivamento é você ficar de pé no curso desse mundo. Essa é a palavra de Deus que o Senhor tem para nós. Então, nós precisamos ter entendido isso. É a palavra de Deus que nos traz agora a condição de filhos e entendermos que o Senhor já fez todas as coisas por nós, né? Em Romanos capítulo 4, versículo 25, né, vai estar dizendo assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ou seja, em Romanos capítulo 4, versículo 25, vemos essa realidade. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Quem foi entregue por causa das nossas transgressões? Jesus Cristo, que não pecou, mas se entregou por você e por mim. Agora, olha só, e ressuscitou por causa do quê? Da nossa justificação, para que você e eu pudesse se tornar justo. Cristo Jesus ressuscitou justamente para o quê? Para que quando Satanás pudesse querer nos acusar, agora tenha a lembrança de entender o seguinte: ei, Jesus Cristo morreu e nos trouxe a condição de sermos santos, sermos justificados dos nossos pecados em Cristo Jesus, e agora temos a autoridade que estava nas mãos de Satanás, agora entregue nas mãos da igreja que somos nós, que temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Então nós precisamos entender que nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, amados. Então isso é perfeito, tá? Então, olha só, João capítulo 14, versículo 13 e 14, diz assim: e tudo quanto pedires em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. E aí você vai analisar o seguinte, diz: poxa, mas eu já pedi tantas coisas para o Senhor e o Senhor não fez. Amados, primeiramente de tudo, o Senhor, ele está ali sempre, né? Não na maioria das vezes, o Senhor está baseado na sua palavra, aquilo que está escrito na palavra, amado. Então, aquilo que está escrito na palavra, né, a gente pode entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Romanos capítulo 12, versículo 1. Então, assim, às vezes você está pensando: poxa, mas será que Deus quer a minha cura? Sim, Ele quer, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Mas você precisa entender, como um filho ruios, como um filho maduro, que você também precisa trazer um plantio adequado para que você tenha vida e vida em abundância, amado. Aqui na terra mesmo, para que você reine em vida aqui na terra, para que você tenha anos de grande bênção aqui na terra, mas sempre analisando e entendendo que haverá um galardão lá no céu, que o céu é melhor, que haverá um caminho diferente. Então, diante disso, nós precisamos entender a autoridade que Cristo deixou para nós. E olha só, Mateus 28, capítulo 18, versículo 19. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações. No nome de Jesus, nós temos a autoridade. Por quê? Porque Cristo resgatou. Cristo resgatou essa autoridade e agora para nós estarmos agora como discípulos, multiplicando essa autoridade que o Senhor colocou. Em Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18, vai estar dizendo: em meu nome
expulsarão demônios. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Há uma autoridade sobre a sua vida, amado. Há uma autoridade para você, homem de Deus. Há uma autoridade que você tem que exercer e crer. Eu criei, por isso falei. Então, o justo viverá pela fé. E é nisso que nós precisamos nos prepararmos. Então, olha só. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. E é isso que nós precisamos entender. Olha só. Jesus prometeu aos seus discípulos que o Espírito Santo que estava com eles deveria estar no quê? Neles. Então o Espírito Santo agora é aquela palavra que o Senhor diz: convém que eu vá, para que ele venha, o Consolador, para que ele venha o quê? Para nos ajudarmos a nós sermos agora imagem e semelhança do Senhor e podermos agora propagar o Evangelho do Senhor. Meus amados, nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus habitando dentro de nós. Então, eu quero que você fique com esse termo que foi colocado aqui. Olha só. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ah, amado, que o Espírito Santo possa tocar no nível do seu espírito, entre alma, ali, entre a sua alma, entre juntas e medulas, entre alma e espírito, é ali que o Espírito Santo habita. Nessa divisão, aonde eu não consigo chegar com a palavra, mas a palavra do Senhor, baseado no qual nós honramos a sua presença, é ela que pode entrar agora, para que você possa entender o seguinte: tudo que eu preciso é ter a palavra de Deus habitando dentro do nível do meu espírito, bom depósito, para que nos momentos de pressão, no momento de dificuldade, saia de dentro de mim mais e mais a palavra do Senhor, porque o Senhor, ele vai estar sendo baseado sempre na sua palavra. Por isso, amado, há um tesouro dentro de você e dentro de mim. E esse tesouro é a palavra de Deus que tem que habitar ricamente em nós, multiplicando para que sejamos imagem e semelhança do Senhor. Meus amados, eu quero deixar aqui um forte abraço, um shalom, um beijo no seu coração e que você possa estar meditando essa palavra. E mais uma vez eu te peço, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe e nos ajude a propagar o Evangelho do Senhor. Um forte abraço e nos vemos nos próximos vídeos.